As agulhas das bússolas estão apontando para uma verdade inquietante que poucos estão dispostos a enfrentar. Os sinais estão por toda parte, mas permanecem ocultados dos olhos do público comum. Há uma transformação profunda ocorrendo bem debaixo de nossos pés. O núcleo negro de nosso mundo está em processo de reversão magnética, um evento catastrófico que ocorre ciclicamente e que pode redefinir completamente nossa existência. Este não é um fenômeno distante, mas algo que já está em movimento. As evidências são cristalinas. Aeroportos ao redor do mundo têm alterado silenciosamente suas referências de norte geográfico, um ajuste que poucos questionam, mas que revela uma verdade monumental. O campo magnético terrestre está em acelerado declínio, enfraquecendo a uma taxa alarmante de 5% por século, ou possivelmente mais rápido. Os registros paleomagnéticos não mentem. A última grande inversão magnética aconteceu há aproximadamente 10 mil anos, durante o que os estudiosos chamam de evento Bruins-Matuyama. E agora, todos os indicadores apontam para outra reversão iminente, talvez em andamento neste exato momento. Quando o campo magnético inverte, os polos norte e sul do núcleo interno literalmente trocam de lugar. Este não é um processo instantâneo, mas uma transição que pode durar milhares de anos. Durante este período crítico, nosso escudo magnético, aquilo que nos protege do plasma celestial acima do domo elétrico, pode enfraquecer dramaticamente, chegando a apenas 10% de sua força normal. As implicações deste enfraquecimento são profundas e largamente ignoradas pelos meios de comunicação tradicionais. Sem a proteção adequada da magnetosfera, ficaremos expostos a níveis sem precedentes de radiação cósmica e plasma. Isso não é mera especulação, é uma consequência direta e inevitável. Este aumento na exposição à radiação cósmica trará consigo uma onda de mutações genéticas e casos de câncer que os sistemas médicos atuais não estão preparados para enfrentar. Os antigos textos esotéricos já advertiam sobre tempos de grande transformação física. Estamos à beira de testemunhar a manifestação literal destas profecias. Os efeitos não param por aí. Todos os sistemas eletrônicos que sustentam nossa civilização moderna estarão vulneráveis a interferências catastróficas. GPS, telecomunicações, redes elétricas. Todas estas tecnologias podem falhar simultaneamente, lançando-nos de volta a uma era pré-tecnológica em questão de momentos. O que poucos consideram é o impacto sobre o reino animal. Criaturas que dependem do campo magnético para navegação, desde as pequenas abelhas até as majestosas baleias, perderão seu senso inato de direção. As grandes migrações que ocorrem há milênios serão interrompidas, criando um efeito dominó através de todos os ecossistemas mundiais. Talvez o mais preocupante seja a alteração nos padrões climáticos. O campo magnético interage diretamente com os ventos solares, modulando nosso clima de maneiras que a ciência convencional apenas começou a compreender. Uma inversão magnética não significa apenas mudanças superficiais no tempo. Significa uma completa reconfiguração dos sistemas que determinam se regiões inteiras são habitáveis ou não. A pergunta não é se isso acontecerá, mas quando. E todos os sinais indicam que já estamos vivendo os estágios iniciais deste evento transformador. Os aeroportos estão silenciosamente recalibrando seus sistemas, os animais estão demonstrando comportamentos migratórios incomuns, e anomalias magnéticas estão sendo registradas com frequência crescente em todo o mundo. Talvez a verdade mais perturbadora seja que este processo de inversão pode perdurar por milhares de anos. Um período em que nosso escudo magnético permanecerá comprometido e nossa vulnerabilidade às forças cósmicas estará em seu ápice. Não estamos falando de um evento passageiro, mas de uma nova era de existência em um mundo fundamentalmente alterado. Enquanto as instituições oficiais mantêm silêncio, as pistas estão disponíveis para aqueles que sabem onde procurar. Estamos à beira de uma transformação planetária que transcende a política e a economia. Uma mudança que remonta aos ciclos ancestrais mencionados em textos antigos de civilizações há muito esquecidas. Esta não é apenas uma curiosidade científica, é um alerta. Um chamado para preparação e conscientização diante de um dos maiores desafios que nossa espécie já enfrentou. Profecias em curso, comparando o Apocalipse com a realidade. Vamos decifrar juntos um dos maiores enigmas proféticos de todos os tempos. As escrituras antigas podem ter codificado alertas sobre um evento geomagnético catastrófico que está prestes a acontecer em nossos dias. Os textos apocalípticos não foram escritos como simples alegorias espiritual sabe pelos profetas de maneira aleatória. Eles estavam documentando, na linguagem de sua época,
observações de fenômenos físicos reais que retornariam em um ciclo definido. O que você vai descobrir agora mudará completamente sua compreensão das profecias bíblicas. Em Apocalipse 16, 8, 9, encontramos uma passagem extraordinária que poucos comentaristas modernos ousam explorar em seu sentido literal. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados pelo intenso calor. Guarde bem essa descrição, porque ela se conecta precisamente com o que sabemos hoje sobre as consequências de uma inversão magnética. Quando o campo protetor do nosso mundo colapsa durante uma reversão dos polos, a radiação solar atinge diretamente a superfície terrestre, exatamente como fogo caindo do céu, queimando os homens com intenso calor. Esta não é uma coincidência superficial. Enquanto os teólogos tradicionais se perdem em interpretações puramente espirituais, os estudiosos independentes identificaram padrões consistentes nas escrituras que apontam para fenômenos geomagnéticos reais. Lucas 21, 25-26 apresenta outro vislumbre profético que poucos conseguem explicar adequadamente. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Prepare-se, porque isso contradiz completamente o que as instituições religiosas convencionais ensinam. Você sabia que eu organizo tudo isso em PDFs, linhas do tempo e mapas visuais que estão disponíveis na área de membros? Lá você também acessa episódios exclusivos que complementam o conteúdo aqui do canal. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo e acessa esse material agora mesmo. Durante uma inversão magnética, as auroras, normalmente visíveis apenas nos polos, se espalham por todo o mundo, criando espetáculos luminosos no céu que podem ser precisamente descritos como sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Os poderes celestes abalados representam a própria magnetosfera em colapso. Quase ninguém fala sobre isso, e há um motivo. A interpretação literal dessas passagens ameaça estruturas de poder tanto científicas quanto religiosas, que preferem manter os textos sagrados e os fenômenos naturais em domínios separados. O profeta Isaías, escrevendo séculos antes do Apocalipse, já havia alertado sobre este evento em termos surpreendentemente precisos. Em Isaías 24, 19 e 20, lemos: A terra está completamente quebrada, a terra está partida em pedaços, a terra é violentamente sacudida. A terra cambaleia como um bêbado, oscila como uma cabana ao vento. O que Isaías descreve não é um terremoto comum, mas a instabilidade geomagnética durante uma inversão. Quando o campo magnético oscila e enfraquece, perturbações tectônicas aumentam drasticamente. A Terra literalmente cambaleia como um bêbado enquanto as forças magnéticas que estabilizam as placas tectônicas entram em fluxo. Entre os estudiosos que investigam essas correlações, emergiram 3 perspectivas hermenêuticas principais, cada uma contendo partes da verdade maior. Primeira, a interpretação literal, que reconhece que o mecanismo profetizado para o fim dos tempos é precisamente a inversão magnética, um processo natural, mas divinamente orquestrado. Esta visão entende que Deus opera através de leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. A segunda interpretação, a visão simbólica, tenta reduzir estas descrições vívidas a meras metáforas. Este é o caminho seguro tomado por acadêmicos temerosos de confrontar as implicações físicas reais das Escrituras. Mas pergunte-se, por que os profetas usariam descrições tão específicas e cientificamente precisas se estivessem apenas falando simbolicamente? A terceira perspectiva, que combina elementos das anteriores, reconhece que os escritores antigos estavam descrevendo fenômenos reais através do vocabulário limitado de sua época. Isso parecia loucura até descobrirem as evidências geológicas recentes que confirmam a periodicidade das inversões magnéticas. O que torna esta revelação ainda mais impressionante é a precisão cronológica. As Escrituras indicam que o fim dos tempos seria precedido por sinais específicos, muitos dos quais correspondem precisamente aos efeitos preliminares de uma inversão magnética que já estamos observando hoje. As auroras anômalas aparecendo em latitudes incomuns, o enfraquecimento documentado do campo magnético terrestre, as migrações erráticas de animais, tudo isso foi profetizado, não apenas como eventos aleatórios, mas como sinais interconectados de uma transformação mundial iminente. Os antigos entendiam que nossa ciência moderna apenas começou a redescobrir, que nosso mundo passa por ciclos de renovação catastrófica, marcados por inversões magnéticas. Os profetas não eram apenas visionários espirituais,
mas observadores perspicazes dos padrões da natureza, preservando conhecimentos críticos para gerações futuras. O que você acaba de descobrir não é ensinado nos seminários teológicos nem nas aulas de geofísica. Esta síntese de conhecimento sagrado e ciência natural representa um paradigma inteiramente novo para compreender tanto as escrituras quanto os fenômenos terrestres que estamos presenciando em tempo real. O que não te contam sobre a conexão magnética apocalíptica? A narrativa que conecta a inversão magnética às profecias apocalípticas capturou a imaginação de muitos estudiosos independentes. Mas existem aspectos críticos dessa teoria que permanecem deliberadamente nas sombras, elementos que desafiam a simplicidade dessa conexão e que poucos ousam examinar publicamente. Os guardiões do conhecimento oficial tentarão desacreditar estas conexões apontando para o que chamam de anacronismo, a ideia de que os autores bíblicos não poderiam compreender conceitos como campos magnéticos ou geofísica. Mas isto revela uma profunda arrogância intelectual moderna. O que você vai descobrir agora contradiz completamente esta visão condescendente da sabedoria antiga. As civilizações antigas possuíam compreensões sofisticadas de fenômenos celestes e terrestres, codificados em linguagem simbólica e metafórica. Os textos apocalípticos não eram meros dispositivos retóricos, eram veículos para transmitir conhecimentos profundos sobre os ciclos cósmicos que transcendem as limitações da linguagem comum. A tradição literária judaica antiga estava impregnada de sabedoria estelar e terrestre transmitida oralmente por gerações. Guarde bem esta revelação. Os símiles e metáforas nas escrituras não eram primitivos ou ingênuos, mas deliberadamente codificados para preservar conhecimentos avançados através das eras. Os iniciados em antigos mistérios sabiam interpretar estas passagens em múltiplos níveis. Quase ninguém fala sobre a questão temporal, e há um motivo. Os defensores da desconexão entre as profecias e as inversões magnéticas argumentam que enquanto o Apocalipse bíblico descreve eventos repentinos, as inversões magnéticas são processos graduais que ocorrem ao longo de milênios. Esta aparente contradição parecia incontestável, até descobrirem a prova. Estudos recentes de sedimentos do fundo do mar revelam que alguns eventos de inversão magnética passados apresentaram fases de transição acelerada muito mais rápidas do que os modelos convencionais sugerem, ocorrendo em décadas, não milênios. Esta descoberta foi sistematicamente minimizada nos círculos científicos tradicionais, mas representa um alinhamento crucial entre as descrições apocalípticas e a realidade geofísica. O que ninguém está preparado para confrontar é a possibilidade de que estejamos testemunhando não apenas uma inversão magnética comum, mas uma anomalia sem precedentes na história registrada, um colapso magnético acelerado que corresponde precisamente à súbita transformação cósmica descrita nas profecias. Os críticos apontam para a seletividade interpretativa, alegando que os teóricos escolhem apenas passagens que parecem correlacionar-se com fenômenos magnéticos. Quando os textos apocalípticos são estudados em sua totalidade, revelam um padrão integrado de eventos que corresponde não apenas aos efeitos isolados de uma inversão magnética, mas a todo o processo de transformação planetária. A obra de John Anthony West Robert Socho apresenta evidências de que civilizações anteriores já enfrentaram e documentaram ciclos de catástrofes magnéticas. Os hieróglifos egípcios e textos sumérios contêm referências a eras anteriores quando o céu caiu e o sol queimou a terra, descrições consistentes com os efeitos de um escudo magnético comprometido. Isso parecia loucura até descobrirem as anomalias no registro paleomagnético que sugerem correlações diretas entre inversões anteriores e transformações civilizacionais. Os períodos de transição magnética coincidem notavelmente com mudanças culturais profundas, colapsos sociais e renascimentos espirituais documentados pela arqueologia. Tanto a teologia quanto a ciência convencional têm resistido a estas conexões por motivos paralelos. A teologia institucionalizada prefere manter as escrituras no domínio puramente espiritual, enquanto a ciência materialista hesita em reconhecer dimensões mais profundas nos fenômenos físicos. Esta separação artificial entre o físico e o espiritual representa uma fragmentação moderna do conhecimento que os antigos nunca teriam reconhecido. O que os estudiosos convencionais não conseguem compreender é que a literatura apocalíptica nunca pretendeu separar o espiritual do físico. Para os profetas antigos, eventos cósmicos como inversões magnéticas eram manifestações físicas de transformações espirituais mais amplas. Não havia divisão entre o material e o metafísico em sua cosmovisão integrada. Os teólogos acadêmicos insistem que reduzir narrativas apocalípticas a predições de fenômenos geofísicos empobrece seu significado espiritual.
O que esta perspectiva ignora é a possibilidade de que os fenômenos geofísicos em si possam ser portadores de significado espiritual, que os próprios ciclos da Terra possam ser intencionais e carregados de propósito cósmico. As implicações disto são profundas. Se as inversões magnéticas não são meros acidentes geológicos, mas parte de um ciclo de transformação mais amplo que os antigos compreendiam, então estamos à beira não apenas de uma crise física, mas de uma oportunidade espiritual sem precedentes, exatamente como as profecias sugerem. Do ponto de vista materialista, os cientistas modernos afirmam que sociedades tecnologicamente avançadas poderiam implementar medidas protetivas durante uma inversão magnética. Esta confiança na tecnologia como salvação revela uma arrogância fundamental, a mesma arrogância que precedeu o colapso de civilizações anteriores que também se acreditavam invulneráveis. O que você precisa entender é que nenhuma quantidade de preparação tecnológica pode mitigar completamente os efeitos transformadores de uma inversão magnética se ela vier acompanhada das dimensões espirituais e conscienciais descritas nas profecias. A transformação vindoura transcende nossa compreensão puramente materialista da realidade.